O som áspero do tapa ecoou pelo imenso salão de mármore da mansão Monteiro, silenciando até mesmo o barulho da chuva forte que castigava os vitrais importados de São Paulo. Isadora caiu de joelhos, sentindo o rosto queimar sob a marca vermelha deixada pela mão do homem que ela tanto amava. O impacto físico não era nada comparado à dor dilacerante que rasgava seu peito ao ver o olhar cheio de ódio de Mateus. Ele a observava de cima, como se ela fosse um inseto desprezível, esquecendo completamente a mulher que um dia lhe salvou a própria vida. Camila estava jogada no chão a poucos metros de distância, chorando histericamente enquanto segurava o próprio ventre com uma falsa expressão de agonia pura. A amante, que havia entrado naquela casa exigindo luxos, forjou um tropeço dramático nos degraus da escada principal, acusando Isadora de tê-la empurrado covardemente. O sangue falso que manchava o vestido claro de Camila era o toque final de uma encenação teatral perversa, projetada cuidadosamente para destruir o casamento e garantir seu lugar como a única senhora daquele império financeiro inestimável, construído com o suor de muitos trabalhadores. Mateus respirava ofegante, com os punhos cerrados e o peito subindo e descendo numa fúria cega que obscurecia qualquer resquício de racionalidade ou justiça. Ele não perguntou a versão de Isadora. Não olhou para os olhos sinceros da esposa, com quem partilhou tantos anos de lutas silenciosas e orações fervorosas. O herdeiro arrogante apenas acreditou nas lágrimas mentirosas daquela mulher sedutora que o havia enfeitiçado com falsas promessas de paixão e a ilusão de um herdeiro para sua dinastia. O veneno da traição já havia corrompido completamente a alma daquele homem antes nobre. Peça desculpas a ela agora mesmo. Sua mulher desprezível e invejosa, o grito de Mateus cortou o silêncio pesado da sala, fazendo os empregados recuarem aterrorizados nos corredores escuros da propriedade. A voz dele, outrora cheia de juras de amor eterno, feitas sob o luar na humilde favela de Paraisópolis, agora soava como um trovão carregado de crueldade absoluta e imperdoável. Isadora levantou o olhar lentamente, sentindo o gosto amargo de sangue no canto da boca, enquanto tentava compreender como o rapaz doce que ela conhecera se transformara naquele monstro de pedra e gelo. Ela se lembrou das noites longas no hospital público, rezando rosários intermináveis para Nossa Senhora Aparecida, pedindo um milagre para salvar o marido doente. Foi ela quem doou uma parte do próprio fígado, suportando dores inimagináveis em silêncio, apenas para ver Mateus sorrir e respirar novamente com saúde e vigor. E agora? Aquele mesmo corpo que ela salvou estava sendo usado para humilhar publicamente, para destruir, lá, em favor de uma amante oportunista e sem qualquer escrúpulo. A ironia daquele momento cruel era um veneno letal que corria livremente por todas as suas veias machucadas. Você está surda. Eu mandei você se arrastar até ali e pedir perdão de joelhos pela monstruosidade que acabou de cometer contra o meu filho. Ele vociferou novamente, agarrando o braço frágil de Isadora com uma força brutal que deixaria marcas roxas por muitos dias. Camila continuava soluçando exageradamente, escondendo um sorriso vitorioso e diabólico atrás das mãos manicuradas, enquanto observava a ruína iminente de sua rival ingênua. A injustiça daquela cena parecia clamar aos céus por uma intervenção divina que simplesmente teimava em não acontecer naquela noite fria e terrivelmente sombria. O chão de mármore italiano, tão frio quanto o coração do homem à sua frente, congelava os joelhos nus de Isadora enquanto ela permanecia ali, paralisada pela magnitude daquela rejeição brutal. Ela não chorou, pois o choque emocional havia drenado cada gota de lágrima que ainda restava em seus olhos castanhos e profundos, marcados pelo sofrimento silencioso. Em vez de medo, uma clareza assustadora e dolorosa começou a tomar conta de sua mente cansada e de seu espírito bondoso. Mateus não estava apenas cego. Ele havia se entregado voluntariamente às trevas da luxúria e do pecado, com um esforço sobre-humano, suportando a dor física da agressão e o peso esmagador da alma dilacerada. Isadora engatinhou lentamente pela superfície polida e gelada daquele salão imponente,
Cada movimento seu era um testemunho da submissão imposta pela força bruta do marido impiedoso. Uma humilhação pública que seria comentada por todos os cantos da alta sociedade paulistana no dia seguinte. Mas, internamente, cada centímetro que ela avançava, rumo àquela mulher falsa, representava a quebra definitiva das correntes invisíveis que aprendiam aquele amor doentio, tóxico e completamente desprovido da proteção sagrada de Deus. Ao chegar diante de Camila, que continuava a gemer, falsamente agarrada ao ventre perfeito e vazio, Isadora ergueu o queixo com uma dignidade que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar ou destruir. Ela olhou bem no fundo dos olhos da amante maliciosa, enxergando toda a escuridão e a podridão moral que habitavam aquela alma ambiciosa e vazia de princípios. Mateus permanecia em pé, com os braços cruzados, numa postura de falso juiz implacável, esperando o pedido de perdão que validaria toda a sua loucura e sua escolha terrivelmente equivocada perante os olhos de todos. Eu sinto muito, Isadora sussurrou. É a sua voz. Embora suave e embargada, carregava um peso espiritual que fez até mesmo as estruturas luxuosas daquela mansão estremecerem de vergonha. Sinto muito por você, Camila, pois as riquezas roubadas com mentiras nunca trarão paz ao seu espírito atormentado. E sinto ainda mais pelo homem cego que está ao seu lado. As palavras não eram um pedido de perdão pelo acidente forjado, mas sim uma sentença de piedade vinda de alguém que conhecia profundamente as leis implacáveis e corretivas do universo criado por um Deus justo. Mateus não compreendeu a profundidade daquelas palavras simples, interpretando a resposta humilde como uma confissão clara de culpa e fraqueza diante de sua autoridade patriarcal e opressiva. Ele sentiu um prazer distorcido ao ver sua esposa legítima curvada diante de sua amante sedutora, acreditando que finalmente havia estabelecido a ordem dentro de sua casa luxuosa. O orgulho desmedido daquele homem arrogante o impediu de perceber a luz divina que irradiava de Isadora. Mesmo naquele instante de humilhação extrema, onde a verdadeira vítima estava sendo crucificada pelos pecados da ganância e da cegueira espiritual. Camila, por outro lado, estremeceu levemente ao ouvir aquelas palavras abençoadas, sentindo um arrepio incômodo percorrer sua espinha dorsal, como um presságio terrível de um futuro sombrio e punitivo. Ela apertou os olhos e forçou um grito estridente de dor aguda, pedindo para ser levada imediatamente ao hospital, garantindo que o circo de horrores continuasse seu curso planejado. Mateus correu desesperado para amparar a amante diabólica em seus braços fortes, levantando-a do chão com um cuidado excessivo que ele nunca, em todos aqueles anos de casamento, havia demonstrado ter. Com a sua verdadeira esposa, Isadora permaneceu deitada no piso frio de mármore branco, completamente ignorada por todos, assistindo em silêncio à pressa frenética do marido, tentando salvar um filho que nunca existiu de verdade. Os passos apressados de Mateus e os gritos de Camila foram sumindo gradativamente pelo corredor principal, até que o som pesado da porta da frente, batendo, encerrou aquele capítulo macabro de sua história. A solidão daquela sala enorme, decorada com obras de arte caríssimas e lustres de cristal reluzentes, contrastava violentamente com a pobreza de afeto e a miséria espiritual que ali reinavam soberanas. Lentamente, apoiando as mãos trêmulas no chão gelado, a jovem mulher ferida encontrou forças dentro de si mesma para ficar de pé novamente, sustentada unicamente por sua fé inabalável. Ela passou a mão trêmula sobre o próprio ventre ainda plano, guardando o maior de todos os segredos que aquele homem orgulhoso jamais saberia ou mereceria compartilhar com ela nesta vida. Ali, dentro dela, pulsava o verdadeiro sangue de Mateus, a semente divina que ela havia concebido com tanto amor, pureza e oração pouco antes de toda aquela tempestade destrutiva e avassaladora começar a desmoronar. Uma lágrima solitária finalmente escapou de seus olhos escuros e desceu lentamente pelo seu rosto machucado, caindo com um som quase imperceptível sobre o mármore impecável do chão daquela prisão dourada. Aquela gota de tristeza
não representava apenas a dor do seu coração partido em 1000 pedaços, mas também o enterro definitivo e doloroso do amor puro que sentira pelo marido. O homem carinhoso, que costumava comer pão duro com café ralo nas manhãs frias de Paraisópolis, não existia mais. Havia sido engolido pelo monstro da ganância, que agora habitava aquela casca elegante e vazia. Os empregados da mansão começaram a aparecer timidamente pelos cantos escuros dos corredores, observando a sua senhora com olhares carregados de pena, choque e uma profunda sensação de impotência amarga. Dona Maria, a velha governanta que conhecia as maldades ocultas daquela família rica, correu em prantos para abraçar Isadora, oferecendo o conforto maternal que a jovem tanto necessitava naquele instante terrível. O abraço caloroso daquela mulher simples foi o único toque de verdadeira humanidade que Isadora recebeu naquela casa monstruosa que ela, erroneamente, um dia havia considerado como sendo o seu porto seguro e lar. Minha menina, você não merece passar por todo esse sofrimento injusto provocado por um homem cego e uma mulher perdida pelas garras do demônio. Sussurrou a governanta entre soluços abafados. Isadora sorriu fracamente, acariciando os cabelos grisalhos da mulher leal com uma ternura infinita, aceitando aquela cruz pesada com a mesma resignação mansa dos santos em suas caminhadas rumo ao inevitável martírio espiritual. Ela sabia perfeitamente bem que o Senhor nunca lhe daria um fardo mais pesado do que os seus ombros cansados pudessem suportar durante sua jornada incerta por esta terra cheia de provações cruéis. A respiração de Isadora começou a se normalizar, enquanto ela se desvencilhava suavemente dos braços protetores da velha governanta chorosa, tomando uma resolução inabalável no fundo da sua alma machucada. O ciclo de humilhações, agressões gratuitas e desprezo absoluto havia chegado ao seu limite insuportável naquela mesma noite tempestuosa em que a justiça divina parecia ter adormecido momentaneamente nos céus escuros. Ela não passaria mais um único segundo debaixo daquele teto opressor que cheirava fortemente ao pecado da luxúria e à traição nojenta que destruíra todos os seus sonhos inocentes de uma vida feliz. Ela olhou uma última vez para o imponente lustre de cristal austríaco que pendia majestosamente sobre o centro do teto alto da sala principal, irradiando uma luz fria e impessoal. Tudo naquele lugar imenso representava a ambição desmedida, o egoísmo extremo e a total ausência de empatia pelos sofrimentos alheios que caracterizavam a alta elite paulistana, anestesiada pela própria arrogância doentia. A riqueza não havia trazido qualquer tipo de salvação para a alma de Mateus. Muito pelo contrário, o dinheiro farto fora o instrumento usado pelo mal para corromper a sua essência que antes brilhava. Com a postura agora reta e determinada, a jovem mulher caminhou em direção à majestosa escada de mármore branco, ignorando completamente as manchas daquele sangue falso e acusatório nos degraus. Cada passo seu rumo ao andar superior daquela casa sombria era um ato de libertação pessoal e definitiva, de um passado cheio de sacrifícios dolorosos e completamente não reconhecidos pelo marido. Isadora não levaria as joias caras, os vestidos de seda ou qualquer migalha da fortuna suja daquele homem ingrato. Ela levaria apenas a sua dignidade intocada, a sua pureza e o seu milagre divino. O vento forte e uivante fazia as janelas pesadas da mansão baterem com violência repetida, como se a própria natureza estivesse expressando a fúria santa contra aquela injustiça tremenda e hedionda. Enquanto Isadora subia vagarosamente os degraus frios e silenciosos, a tempestade lá fora ganhava ainda mais intensidade assustadora, lavando as ruas movimentadas e tristes da gigantesca metrópole de São Paulo chuvosa. A vida que ela conhecia havia terminado para sempre naquele chão de mármore cruel, e um novo e difícil caminho de expiação e redenção absoluta estava apenas começando a se desenhar sob a tempestade. O silêncio do quarto luxuoso contrastava violentamente com a tempestade que rugia do lado de fora das grandes janelas de vidro da mansão. Isadora caminhou até o imenso closet de madeira nobre, ignorando completamente as fileiras de vestidos de seda, sapatos de grife e casacos de pele,
Caríssimos. O luxo que Mateus havia lhe dado ao longo dos anos agora parecia uma prisão sufocante. Um suborno cruel para mascarar a ausência de amor verdadeiro e respeito mútuo. Ela procurou no fundo da última gaveta, buscando a única bagagem que realmente lhe pertencia e que importava. Lá, dobradas com um carinho melancólico e profundo, estavam as roupas gastas que ela usava quando morava na humilde e vibrante favela de Paraisópolis. O tecido desbotado daquela blusa de algodão simples trazia lembranças de um tempo em que a felicidade não dependia de contas bancárias milionárias ou carros importados. Isadora trocou o vestido elegante que usava por aquela vestimenta antiga, sentindo o tecido áspero tocar sua pele, ainda machucada pelo golpe brutal do marido. Era como vestir a sua própria dignidade novamente, despindo-se de todas as mentiras luxuosas que a cercavam naquela casa doentia, sobre a penteadeira de mármore branco, iluminada apenas por um abajur fraco. Ela começou a depositar cada símbolo daquela união falsa e destruída. Primeiro, o anel de diamantes pesados que havia selado um compromisso rasgado pela traição. Depois, os cartões de crédito sem limite, que jamais poderiam comprar a paz de espírito perdida. Cada joia retirada de seu corpo era uma corrente rompida, uma libertação silenciosa e dolorosa de um homem que havia trocado a lealdade sagrada do matrimônio por uma ilusão passageira e carnal. Ela estava devolvendo a Mateus tudo o que era material. No entanto, o golpe final não seria dado com palavras de ódio ou maldições raivosas, mas sim com a verdade pura e inquestionável. Isadora abriu uma pequena caixa de madeira entalhada, o único objeto de valor sentimental que ela havia guardado com zelo, retirando de lá 2 documentos fundamentais. O primeiro era o prontuário médico antigo e amarelado, a prova documental e irrefutável de que fora ela a doadora anônima daquele pedaço de fígado que salvou Mateus. O sacrifício supremo de amor que ele, em sua arrogância colossal, sempre acreditou ter comprado de um desconhecido. O segundo papel era bem mais recente, fresco como a ferida aberta em seu peito inocente e dilacerado pelas mãos do próprio marido. O resultado positivo do exame de sangue confirmava a gravidez que ela planejava anunciar naquela mesma noite, antes do teatro macabro encenado por Camila nas escadas. Isadora alisou o papel com as mãos trêmulas, deixando uma única lágrima de despedida manchar a tinta preta do laboratório que confirmava o seu pequeno milagre divino. Ela colocou ambos os documentos ao lado do anel de casamento, formando um altar de verdades silenciosas e contundentes. Sem olhar para trás, a jovem mulher de origem humilde pegou uma pequena bolsa de pano, a mesma que carregara em seu primeiro dia naquela mansão imponente. O corredor longo e escuro parecia um labirinto fantasmagórico, onde os retratos da família Monteiro a julgavam silenciosamente das paredes decoradas com papel de parede importado. A velha governanta, Dona Maria, a esperava no pé da escada com os olhos marejados e as mãos trêmulas, segurando um guarda-chuva escuro. O olhar da senhora transmitia uma dor maternal, compreendendo perfeitamente a decisão irrevogável e corajosa daquela alma tão ferida. Leve este pequeno crucifixo de madeira com você, minha filha amada, e que Nossa Senhora Aparecida ilumine cada passo do seu caminho tortuoso, sussurrou a governanta, entregando-lhe o objeto sagrado junto com algumas notas amassadas de dinheiro. Isadora abraçou a velha mulher com força, sentindo o calor humano e a genuína compaixão que faltavam no coração do dono daquela casa imensa. Ela guardou o crucifixo junto ao peito, sentindo a presença confortadora de Deus a lhe dar forças para enfrentar a escuridão do mundo lá fora, confiante de que a justiça divina jamais falharia. Quando as grandes portas duplas de carvalho maciço se abriram, o vento cortante e a chuva torrencial de São Paulo invadiram o salão. Isadora recusou o guarda-chuva oferecido pela governanta bondosa, preferindo sentir a fúria da tempestade lavar o seu corpo e a sua alma sofrida. Ela pisou na calçada molhada, sentindo a água fria encharcar imediatamente as suas roupas gastas e os seus sapatos velhos de lona desbotada. A noite escura a engoliu por completo, enquanto os trovões ecoavam no céu nublado, como trombetas celestiais,
anunciando o fim de uma era de profunda tristeza. Ela caminhou pelas ruas desertas do bairro nobre, observando as mansões iluminadas e seguras, habitadas por pessoas que ignoravam a miséria e a dor. A chuva misturava-se às suas lágrimas contidas, lavando o sangue seco no canto de sua boca, limpando os vestígios da agressão covarde de Mateus. A cada passo distante daquela propriedade opressora, Isadora sentia o peso de um mundo falso desaparecer dos seus ombros, substituído pela responsabilidade sagrada de proteger o filho que crescia em seu ventre. Ela não tinha destino certo, não tinha dinheiro, mas possuía uma fé gigantesca e inabalável. Os carros luxuosos passavam em alta velocidade pelas avenidas alagadas da metrópole caótica, espirrando água suja na mulher solitária que caminhava sem rumo. Ninguém se importava com aquela figura frágil lutando contra a tempestade cruel, ignorando que ali caminhava a verdadeira herdeira de um império construído e salvo pelo amor incondicional. Isadora rezava baixinho o terço, entregando a sua vida e a de seu bebê aos cuidados imaculados da Virgem Maria, a única mãe que nunca abandona os seus filhos desamparados nas madrugadas mais assustadoras e frias dessa vida, cheia de provações dolorosas e injustas. A imagem de Mateus, carregando a amante sonsa pelos corredores da mansão, tentava assombrar a sua mente, mas ela expulsava o pensamento com orações. Ela não nutria ódio no coração, apenas uma pena profunda daquele homem que havia vendido a própria alma por um prato cheio de mentiras brilhantes. O ciclo de destruição de Mateus estava apenas começando, e as sementes da traição que ele plantara com tanta arrogância logo brotariam, envenenando irremediavelmente toda a sua existência vazia. O universo sempre cobra as suas dívidas invisíveis, e a conta daquele marido ingrato chegaria muito em breve. Enquanto a madrugada avançava gelada e implacável sobre a maior cidade do Brasil, Isadora avistou de longe a cruz iluminada de uma pequena igreja. O sino antigo tocou solenemente, cortando o barulho constante da chuva forte, como um chamado divino orientando a ovelha perdida de volta ao rebanho seguro do Pai. Com as últimas forças que lhe restavam naquele corpo exausto e trêmulo de frio, ela empurrou a pesada porta de madeira do templo vazio, caindo de joelhos diante do altar sagrado. Ali, finalmente abrigada da tempestade, ela entregou os pedaços do seu coração despedaçado ao Criador. A luz fraca das velas tremeluzia suavemente, iluminando o rosto pálido e cansado de Isadora enquanto ela chorava todas as lágrimas reprimidas daquela noite. O choro não era de desespero cego, mas de uma purificação profunda e dolorosa, uma despedida necessária de tudo o que ela fora, até aquele exato momento decisivo. Ela acariciou a barriga molhada, prometendo silenciosamente ao seu filho que ele nunca conheceria a maldade do pai ou a crueldade daquele mundo fútil e vazio. A partir daquela madrugada chuvosa e sombria de São Paulo, Isadora renascia das cinzas para lutar apenas pelo amor. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente rompesse as nuvens escuras sobre a mansão Monteiro, Mateus encontraria a sua sala luxuosa completamente vazia e silenciosa. O silêncio do abandono seria a primeira punição severa a ecoar pelas paredes daquela casa imensa, seguida pela descoberta devastadora dos documentos deixados sobre a penteadeira fria. Mas, naquele momento, dentro da igreja silenciosa e acolhedora, Isadora encontrou a paz absoluta que o dinheiro infinito de Mateus jamais poderia comprar ou lhe proporcionar. A justiça dos homens era falha e corrupta, mas a justiça de Deus já estava em vigoroso movimento. O sacristão idoso a encontrou adormecida nos bancos de madeira no início da manhã, coberta apenas por um manto simples oferecido pela compaixão divina, comovido pela cena da jovem grávida e desamparada. Ele a levou para o abrigo das freiras carmelitas nos fundos da velha paróquia de bairro. O cheiro de café fresco e pão caseiro substituiu os aromas artificiais dos perfumes franceses da mansão Monteiro, trazendo um conforto imediato à alma solitária de Isadora. O primeiro capítulo de sua nova jornada começava com a simplicidade abençoada dos justos. Longe da loucura, da riqueza,
suja e pecaminosa, Longadali, nos lençóis de algodão egípcio da mansão imponente. Camila acordava com um sorriso vitorioso e maléfico, desenhado nos lábios perfeitamente pintados de vermelho. Ela havia encenado perfeitamente a tragédia do falso aborto, garantindo a expulsão da rival e consolidando o seu domínio sobre o império financeiro de Mateus. No entanto, a vilã astuta e dissimulada ignorava completamente a tempestade silenciosa de revelações trágicas que a aguardava no quarto abandonado da verdadeira dona da casa. O destino, implacável e justo, já havia começado a tecer a teia de destruição e loucura que em breve engoliria os amantes. Mateus, ainda atordoado pelas emoções violentas e cegas da noite anterior, andava apressadamente pelos corredores frios em busca das roupas de Camila para confortar. A raiva que sentia de Isadora começava a dar lugar a um vazio incômodo e inexplicável. Uma ausência pesada que parecia roubar o ar dos seus pulmões. Quando ele girou a maçaneta dourada da porta do quarto que pertencia à esposa, não encontrou a mulher submissa implorando por clemência aos seus pés. Apenas o cheiro doce de chuva, trazido por uma janela entreaberta, e uma caixinha de madeira, esperando para mudar a sua vida. Os ponteiros do relógio antigo no corredor pareciam ter parado no tempo, marcando o início da contagem regressiva para a completa ruína mental de Mateus. A ausência de Isadora não era uma simples separação conjugal. Era a remoção da base sólida e espiritual que sustentava aquele homem arrogante e agora vulnerável. Enquanto ele dava o primeiro passo em direção à penteadeira de mármore branco, iluminada pela luz da manhã, as engrenagens implacáveis do karma começavam a girar ferozmente. O homem que se julgava um deus intocável estava prestes a descobrir que era apenas um tolo miserável. Isadora, por sua vez, tomava um gole de chá quente oferecido pelas freiras bondosas, olhando pela janela embaçada do refeitório humilde e bastante silencioso. O dia cinzento sobre São Paulo refletia o luto do seu coração partido, mas a esperança divina já começava a aquecer a sua alma fria. Ela estava livre das correntes de ouro que a aprisionavam num casamento doentio e repleto de ingratidões dolorosas, pronta para recomeçar do zero com dignidade absoluta. O choro havia durado uma noite inteira, escura e fria, mas a alegria radiante do Senhor finalmente chegaria ao raiar daquela nova manhã. A semente do fruto do verdadeiro amor, protegida no ventre da mulher renegada, seria a maior testemunha da misericórdia de Deus em sua vida sofrida. O capítulo das humilhações estava definitivamente encerrado, sepultado sob o peso da tempestade implacável que havia lavado a cidade enorme e também a alma de Isadora. Ela sobreviveu ao inferno do desamor e da traição, emergindo mais forte, purificada pelas chamas da dor e sustentada por uma fé que move montanhas impossíveis. A vida agora seguiria um novo rumo, onde a paz seria a única e verdadeira riqueza que ela aceitaria possuir eternamente. E enquanto a chuva fina ainda caía lá fora, limpando as últimas impurezas da noite trágica, Isadora sorriu pela primeira vez em muitos meses tristes. Era um sorriso melancólico. Sim, mas carregado de uma certeza espiritual inabalável que apenas os puros de coração conseguem compreender e carregar dentro do peito. O Deus que a acompanhava não dormia, e a justiça dele, embora muitas vezes demorasse a se manifestar aos olhos cegos dos homens ruins, jamais falharia. O destino estava traçado com linhas divinas, e o pagamento pela crueldade desmedida de Mateus estava prestes a ser cobrado, sem misericórdia. O sol forte de São Paulo invadiu o quarto principal da mansão Monteiro, iluminando o rosto de Camila, que despertou sentindo-se a verdadeira rainha daquele império colossal. Ela esticou os braços sobre os lençóis de seda puríssima, saboreando a vitória doce e perversa que havia conquistado com tantas mentiras sujas. O espaço antes ocupado pela pureza de Isadora agora pertencia inteiramente à sua ambição desmedida e à sua luxúria insaciável. O plano diabólico havia funcionado perfeitamente, e o homem mais rico da cidade
estava agora completamente submisso aos seus encantos falsos e manipuladores de mulher fatal. Sem perder tempo, a nova dona da casa começou a impor o seu reinado de terror sobre os empregados que antes serviam com amor e dedicação. Camila desceu as escadas desfilando com um roupão caríssimo, gritando ordens absurdas e exigindo que todas as marcas da antiga esposa fossem apagadas imediatamente. Dona Maria, a governanta fiel, foi forçada a limpar o chão de mármore repetidas vezes, suportando humilhações cruéis e palavras de baixo calão ditas com um prazer sádico. A mansão perdeu o seu calor humano rapidamente, transformando-se num palco sombrio para a vaidade doentia e o egoísmo absoluto. Nos dias que se seguiram, a mulher ambiciosa mergulhou freneticamente em compras exorbitantes, gastando fortunas nas boutiques mais exclusivas e caras da alta sociedade paulistana, joias de diamantes deslumbrantes, roupas de estilistas internacionais e sapatos luxuosos começaram a lotar os armários que antes guardavam a simplicidade humilde de uma alma boa. Camila queria apagar o passado pobre de Isadora, ostentando uma riqueza que nunca lhe pertenceu de direito, preenchendo o seu próprio vazio existencial com futilidades brilhantes. No entanto, todo aquele ouro reluzente era incapaz de esconder a podridão moral que apodrecia lentamente o seu coração escuro. Enquanto a amante esbanjava o dinheiro da família de forma irresponsável, Mateus mergulhava profundamente no trabalho incessante dentro do seu gigantesco escritório corporativo de vidro. Ele esperava sentir o triunfo absoluto de um homem livre, pronto para viver uma paixão avassaladora e construir uma nova dinastia poderosa e inabalável. Porém, em vez de satisfação plena, uma sensação estranha e gelada de vazio começou a se instalar silenciosamente no fundo do seu peito, antes tão orgulhoso. Os números milionários dos seus negócios de café já não traziam a mesma alegria, parecendo apenas algarismos vazios numa tela fria de computador. Ao retornar para casa no final do dia exaustivo, o herdeiro bilionário esperava encontrar o conforto e a paz que sempre mascaravam o seu estresse. Contudo, ele era recebido por uma atmosfera superficial, repleta de músicas altas, risadas estridentes e taças de champanhe francês derramadas sobre os tapetes persas. O abraço de Camila não oferecia o calor acolhedor que ele conhecia. Era apenas uma encenação coreografada. Um toque mecânico, desprovido de qualquer afeto genuíno ou preocupação real. A falsa paixão que o havia cegado no início começava a revelar os seus contornos mais feios e desgastantes. A hora do jantar transformou-se num verdadeiro suplício diário, revelando o abismo imenso que separava a nova realidade da antiga vida que ele havia destruído. Os pratos sofisticados, preparados por chefes particulares, cheios de ingredientes raros e nomes franceses impronunciáveis, desciam pela garganta de Mateus com um gosto amargo insuportável. Ele fechava os olhos e sentia falta do cheiro do feijão fresco, da farofa caseira e da carne assada que Isadora preparava com tanto carinho. A comida simples de sua esposa legítima alimentava não apenas o seu corpo cansado, mas também a sua alma agora faminta. Foi durante a calada de uma noite fria e silenciosa que os verdadeiros tormentos psicológicos do empresário começaram a tomar formas nítidas e bastante assustadoras. Mateus agitou-se na cama imensa, mergulhando num sonho vívido, onde a imagem de Isadora surgia sorridente nas vielas apertadas da favela de Paraisópolis. Ele podia ver claramente o rosto doce dela, os olhos castanhos, transbordando uma inocência pura, e o sorriso que iluminava até os dias mais difíceis. Aquele amor original, construído na pobreza e sustentado pela fé inabalável em Deus, parecia zombar da riqueza oca que ele agora possuía solitário. Ele acordou de sobressalto, com o peito subindo e descendo descontroladamente, o suor frio escorrendo pela sua testa, enquanto a respiração falhava de modo agoniante. Ao seu lado, Camila dormia um sono pesado e indiferente, com a respiração ruidosa e uma máscara de cremes caros cobrindo o seu rosto egoísta. Não havia ninguém para segurar a sua mão trêmula, ninguém para sussurrar uma oração protetora no seu ouvido
ou para afastar os fantasmas da madrugada sombria. Mateus percebeu, com um aperto sufocante no coração, que a ilusão da sua nova felicidade era apenas uma prisão dourada intransponível. As semanas arrastaram-se dolorosamente, trazendo à tona a verdadeira essência venenosa da mulher que ele havia escolhido para ser a senhora do seu império inestimável. Camila começou a demitir os funcionários mais antigos, sem qualquer justa causa, movida apenas por caprichos cruéis e um desejo doentio de demonstrar poder absoluto. Os gritos histéricos dela ecoavam pelos corredores de mármore branco diariamente, quebrando a serenidade secular daquela propriedade majestosa e instaurando um clima de medo constante. A mansão Monteiro havia perdido completamente a sua alma, transformando-se num mausoléu frio, governado por uma tirana sem coração ou piedade. Mateus tentava ignorar os abusos domésticos, trancando-se frequentemente no seu escritório silencioso, bebendo doses generosas de uísque escocês para entorpecer os sentidos já doloridos. Ele notou que as imagens sagradas de Nossa Senhora Aparecida, que Isadora espalhava pelos cantos da casa com tanta devoção, haviam sido sumariamente jogadas no lixo. A ausência daquelas pequenas representações da fé parecia ter aberto as portas da mansão para uma escuridão espiritual que sugava toda a energia vital do ambiente. O silêncio da casa não era mais um refúgio relaxante, mas sim um eco acusatório dos seus próprios pecados imperdoáveis diários. Para celebrar o seu novo e imponente status social, Camila exigiu a realização de uma festa monumental, convidando toda a elite hipócrita e rica paulistana. A mansão foi decorada com milhares de orquídeas raras, luzes ofuscantes e uma ostentação vulgar que agredia os olhos daqueles que possuíam verdadeiro bom gosto. Os convidados desfilaram os seus sorrisos falsos, brindando a nova senhora Monteiro, enquanto trocavam sussurros venenosos e maldosos pelas costas do anfitrião, visivelmente desconfortável. Aquela sociedade vazia celebrava o adultério e a traição como se fossem grandes troféus, aplaudindo a destruição impiedosa de um matrimônio abençoado. No meio da multidão perfumada e fútil, o empresário sentia-se um completo estranho dentro da sua própria casa, isolado por uma solidão paralisante e profunda. Ele procurou instintivamente pelo olhar calmo e acolhedor de Isadora, a mulher que sempre o apoiava discretamente durante os eventos corporativos mais estressantes do passado, mas, em vez do conforto amável da sua esposa legítima, ele encontrou apenas os olhos predatórios e gananciosos dos parceiros de negócios e das dondocas fofoqueiras. A repulsa por aquele mundo de aparências falsas começou a crescer rapidamente dentro do seu estômago enjoado e do coração amargurado. Incapaz de suportar a música alta e as conversas superficiais, Mateus escapou silenciosamente para o grande jardim de inverno localizado nos fundos da imensa propriedade. Aquele era o lugar favorito de Isadora, onde ela cuidava pessoalmente das pequenas flores coloridas. Conversando com as plantas enquanto rezava os seus terços diários, o aroma suave da terra úmida trouxe uma avalanche incontrolável de memórias puras, lembrando-o da simplicidade sagrada que ele havia trocado por um punhado de cinzas. A dor da perda atingiu o seu peito com a força brutal de um soco desferido por um gigante invisível. A culpa, que até então ele havia tentado afogar em luxúria passageira e trabalho exaustivo, começou a sussurrar verdades terríveis diretamente no seu ouvido, atormentado. Ele repassou mentalmente a noite da tempestade impiedosa, enxergando novamente o olhar manso e resignado de Isadora, ajoelhada no chão duro e gelado de mármore, a covardia do seu próprio ato agressivo, o tapa injustificável no rosto de uma mulher santa. Pesava sobre os seus ombros como uma âncora de chumbo. A voz da razão finalmente conseguiu perfurar a névoa espessa do desejo doentio, mostrando-lhe o tamanho da atrocidade imperdoável cometida cruelmente. Os seus pensamentos torturantes foram subitamente interrompidos pela voz estridente e irritante de Camila, que o encontrou escondido entre as folhagens do jardim escuro. Ela reclamou asperamente da sua ausência perante os convidados importantes.
exigindo que ele voltasse imediatamente para o salão brilhante para posar para os fotógrafos presentes. A voz da amante soava como arranhões de unhas numa lousa, desprovida de qualquer empatia real ou compreensão sobre o estado emocional devastado do seu parceiro. Mateus olhou para aquela mulher plastificada e percebeu, com um nojo profundo, que estava abraçado a um demônio disfarçado de anjo. A cada palavra fútil que saía da boca pintada de vermelho daquela intrusa indesejada, a saudade da sua verdadeira esposa aumentava de forma exponencial. O empresário rico daria toda a sua fortuna incontável apenas para ouvir Isadora cantarolando aqueles hinos antigos de louvor à Virgem Maria na cozinha iluminada. A ausência do sorriso sincero e da voz doce da moça humilde de Paraisópolis havia criado um buraco negro na vida daquele homem outrora tão poderoso. E ela engoliu a seco, forçando um sorriso amarelo e artificial para a amante, enquanto a sua alma gritava silenciosamente em profundo desespero. Nos dias seguintes, a grande festa vazia de significado. A repulsa física de Mateus pela nova mulher tornou-se absolutamente impossível de ser escondida ou disfarçada. A perfeição artificial do corpo de Camila, moldado por cirurgias caras e tratamentos estéticos infindáveis, causava-lhe um arrepios de desgosto profundo e repulsa incontrolável. Ele sentia falta das imperfeições reais de Isadora, das pequenas cicatrizes de uma vida de lutas honestas, da beleza natural que irradiava diretamente do espírito bondoso, o toque da amante, que antes lhe despertava um desejo ardente e proibido. Agora causava apenas uma vontade imensa de fugir rapidamente. Os efeitos nefastos daquela escolha desastrosa começaram a atingir também o desempenho impecável de Mateus no comando absoluto da diretoria do império bilionário da família. Ele perdia o foco constantemente durante as reuniões estratégicas importantes, esquecendo detalhes vitais dos contratos que antes ele dominava com uma facilidade invejável e admirável. O magnata finalmente compreendeu que a base sólida do seu sucesso profissional não era apenas a sua inteligência afiada, mas sim as orações silenciosas de Isadora. Sem a proteção espiritual da sua companheira legítima, a sua mente brilhante começou a ruir como um castelo de cartas. Uma memória específica invadiu a sua mente exausta durante uma tarde particularmente cinzenta no escritório luxuoso, paralisando todas as suas ações e pensamentos racionais imediatos. Ele se lembrou da época em que esteve gravemente doente no hospital público, antes da cirurgia milagrosa, que lhe devolveu o sopro precioso da vida. Isadora havia passado noites inteiras em claro, segurando a sua mão enfraquecida, orando sem cessar enquanto as suas próprias lágrimas molhavam os lençóis brancos institucionais. Ele sabia, com uma clareza cortante e avassaladora, que Camila jamais sacrificaria uma única hora de sono luxuoso para velar o seu leito. Decidido a fugir daquela tortura mental silenciosa no escritório opressor, o herdeiro voltou para casa muitas horas antes do horário habitual de término do expediente. Ao cruzar o hall de entrada majestoso, ele escutou os gritos furiosos de Camila, ecoando violentamente desde a enorme cozinha até os andares mais altos. A vilã estava humilhando brutalmente a velha governanta Dona Maria, ameaçando jogar a senhora na rua apenas porque a sopa estava levemente fora da temperatura ideal. A máscara de doçura da mulher fatal havia caído completamente, revelando o monstro repulsivo que habitava por trás da maquiagem caríssima. Uma fúria incontrolável e avassaladora subiu pelo peito de Mateus, mas não era direcionada à velha e dedicada funcionária que chorava encolhida no canto apertado. A raiva ardente era contra si mesmo e contra aquela criatura desprezível que ele mesmo havia colocado de forma prepotente no lugar de uma santa. Ele interveio com uma voz dura como pedra, ordenando que Camila se calasse imediatamente e pedindo desculpas sinceras à governanta trêmula, diante do olhar chocado da amante. A Guerra Fria dentro da mansão Monteiro havia sido oficialmente declarada, e a ilusão da paz conjugal estava completamente e definitivamente despedaçada. As noites transformaram-se numa verdadeira câmara de tortura para a sanidade frágil do empresário rico, que agora evitava dormir
no mesmo quarto que a mulher detestável. Ele caminhava como um fantasma, atormentado pelos longos corredores silenciosos, ouvindo os ecos imaginários dos passos leves de Isadora, ecoando por toda a casa fria. O silêncio absoluto do ambiente parecia gritar o nome da esposa traída repetidas vezes, enlouquecendo a mente do homem que havia destruído o próprio destino abençoado. A sombra da mulher que ele havia humilhado e expulsado crescia cada vez mais, engolindo toda a pouca luz que restava ali, sentado na poltrona escura da sua biblioteca privada, segurando um copo de bebida forte com as mãos trêmulas. Mateus encarou a dura e amarga realidade. A felicidade que ele havia buscado nos braços daquela amante interesseira não passava de uma miragem nojenta, uma mentira criada pelo próprio ego doente. Ele havia crucificado um anjo puro para colocar um demônio vaidoso no trono do seu coração confuso. E agora estava colhendo os frutos podres dessa escolha. O castigo estava apenas na sua fase inicial, e a dor do arrependimento profundo prometia consumir a sua alma até as cinzas. A atmosfera pesada da biblioteca parecia asfixiar Mateus, que passava as madrugadas em claro, tentando escapar da presença tóxica de Camila no andar de cima. O silêncio do cômodo forrado de livros antigos era o seu único refúgio, um lugar onde ele tentava organizar os próprios pensamentos fragmentados. Naquela noite específica, impulsionado por uma melancolia insuportável e um desejo inexplicável de reviver o passado, ele começou a mexer nas gavetas esquecidas de uma velha escrivaninha de mogno escuro. O cheiro de poeira e cera de madeira misturou-se à saudade que apertava o seu peito amargurado de forma impiedosa. No fundo da última gaveta emperrada, os dedos trêmulos do empresário tocaram a superfície lisa de uma pequena caixa rústica de madeira entalhada à mão. Ele reconheceu imediatamente o objeto humilde. Era a mesma caixinha que Isadora havia trazido consigo da favela de Paraisópolis no dia do casamento. O coração de Mateus disparou de forma dolorosa, sentindo uma mistura sufocante de culpa esmagadora e curiosidade incontrolável perante aquele pedaço tangível da mulher que ele expulsara brutalmente. Com as mãos suando frio e a respiração pesada, ele abriu a tampa delicada, revelando os segredos que mudariam a sua vida. O primeiro papel que encontrou estava amarelado e dobrado com extremo cuidado, trazendo o logotipo desgastado de um grande hospital público da capital paulista. Ao desdobrar o documento médico com mãos hesitantes, os olhos cansados de Mateus percorreram as linhas digitadas, lendo repetidas vezes a informação que o paralisou completamente. Era um termo de consentimento para a doação de órgãos em vida, assinado pela própria Isadora Alves, confirmando que ela havia doado uma parte do seu fígado para ele. O choque daquela revelação monumental atingiu o herdeiro como um raio furioso e destruidor descido diretamente dos céus escuros. O magnata arrogante sempre acreditou que a sua riqueza infinita havia comprado aquele órgão vital de um doador anônimo, pagando fortunas aos médicos corruptos para furar a fila do transplante. A verdade, no entanto, era infinitamente mais bela e dolorosa. A mulher humilde que ele havia estapeado sem piedade carregava no próprio corpo a cicatriz do sacrifício supremo por amor. Isadora havia suportado dores físicas terríveis em total silêncio, nunca exigindo qualquer reconhecimento ou gratidão por ter salvado a vida do marido ingrato. O castelo de mentiras e egoísmo de Mateus começou a desmoronar violentamente sobre a sua cabeça. Chorando de forma convulsiva sobre a escrivaninha antiga, ele secou o rosto molhado para enxergar o segundo documento escondido no fundo escuro daquela caixinha reveladora. Era um exame de laboratório moderno, com a data do exato dia em que ocorreu a briga terrível e a expulsão injusta debaixo daquela tempestade impiedosa. A palavra positivo brilhava no papel branco, confirmando uma gravidez que Mateus sempre desejou. A prova irrefutável de que Isadora carregava no ventre o herdeiro legítimo do Império Monteiro. O grito de desespero que escapou da sua garganta rasgou o silêncio fantasmagórico da imensa mansão adormecida. Ele havia expulsado a esposa grávida debaixo de uma chuva torrencial, forçando a mãe do seu primeiro filho a ajoelhar-se perante uma amante interesseira e cruel.
A imagem de Isadora caminhando sozinha pelas ruas alagadas e perigosas de São Paulo, desamparada e carregando o fruto do amor deles, perfurou o seu coração como uma lâmina incandescente. A dor do remorso absoluto era tão insuportável que o empresário caiu de joelhos no tapete persa, abraçando aqueles papéis contra o peito como se pudesse consertar o passado. A punição divina já estava queimando a sua alma perdida com chamas implacáveis. A porta pesada da biblioteca foi aberta bruscamente, interrompendo o choro desesperado e patético daquele homem, completamente destruído pelas suas próprias escolhas burras e cruéis. Dona Maria, a governanta, fiel e sofrida, entrou no cômodo acompanhada por um homem desconhecido que vestia um terno cinza simples e carregava uma pasta de couro. O olhar da velha funcionária não transmitia mais pena, mas sim uma determinação férrea e uma indignação contida durante semanas de abusos diários constantes. Ela havia gasto as suas próprias economias humildes para contratar um detetive particular experiente para investigar a nova senhora daquela casa. O investigador colocou a pasta sobre a mesa, espalhando uma série de fotografias claras, extratos bancários detalhados e laudos médicos confidenciais recém-descobertos nas clínicas luxuosas. As provas documentais eram absolutamente cristalinas e repulsivas, mostrando Camila subornando um médico inescrupuloso para forjar o sangramento e o atestado do falso aborto espontâneo. Além disso, os extratos revelavam transferências milionárias das contas conjuntas das empresas Monteiro, diretamente para paraísos fiscais, em nome de laranjas ligados à amante manipuladora. O plano diabólico daquela mulher sem caráter estava ali, escancarado e provado perante os olhos vermelhos e atônitos do empresário agora enraivecido. A fúria que tomou conta das veias de Mateus substituiu temporariamente a dor esmagadora do arrependimento, transformando-o num animal selvagem pronto para destruir quem o enganou. Ele olhou para a governanta leal, compreendendo finalmente que todos os avisos ignorados e todas as intuições caladas eram, na verdade, os gritos da razão silenciados. Camila não havia apenas roubado a sua fortuna suada, ela havia roubado a sua salvação, destruído a sua família e forçado a expulsão do seu verdadeiro e puro amor. O ódio borbulhava no seu sangue enquanto ele pegava aqueles papéis criminosos e subia as escadas rapidamente. A porta do quarto principal foi escancarada com um estrondo violento, fazendo Camila acordar assustada, agarrando os lençóis de seda caríssimos num reflexo de medo genuíno. Mateus avançou pelo tapete felpudo como uma verdadeira tempestade enfurecida, jogando as fotos e os extratos bancários criminosos sobre o rosto pálido da amante aterrorizada. A vilã tentou balbuciar uma desculpa esfarrapada, fingindo incompreensão perante a agressividade repentina, mas o brilho assassino nos olhos do bilionário calou a sua voz imediatamente. O castelo ilusório de luxo e poder daquela impostora estava desmoronando rapidamente, esmagando os seus delírios de grandeza num instante fatal. Sua parasita nojenta. Você destruiu a minha vida com essa falsa gravidez e esse aborto encenado para culpar a única mulher que realmente me amou. Ele berrou, segurando os braços dela com uma força que demonstrava a sua completa ausência de controle emocional. Camila chorava lágrimas verdadeiras de pânico, vendo a fonte inesgotável da sua riqueza secar diante dos seus olhos arregalados e cheios de terror absoluto. Mateus atirou a mulher de volta na cama, sentindo um asco profundo e uma vontade incontrolável de vomitar ao tocar naquela pele antes tão desejada por ele durante as madrugadas pecaminosas. O magnata não lhe deu tempo para arrumar malas elegantes, vestir casacos caros de pele ou recolher as joias que havia roubado durante aquelas semanas sombrias. Ele agarrou a mulher pelos cabelos desgrenhados e a arrastou impiedosamente pelos corredores de mármore brilhante, ignorando completamente os gritos estridentes e as súplicas patéticas por misericórdia. Os empregados da mansão assistiam àquela cena chocante em absoluto silêncio, sentindo que a justiça finalmente começava a ser feita de forma brutal sob aquele teto amaldiçoado. A humilhação que Isadora sofreu
estava sendo devolvida em dobro para a verdadeira culpada daquela tragédia familiar irreparável. Ao chegar à imensa porta dupla da entrada principal, Mateus atirou Camila violentamente contra o chão duro e frio da calçada de pedra do lado de fora. A mulher, vestida apenas com uma camisola fina e amassada de seda rasgada, tremia no sereno gelado da madrugada paulistana, chorando histericamente, sem nenhuma dignidade restante. Se você ousar pisar nas minhas propriedades ou tentar falar comigo novamente, eu garanto que você apodrecerá na pior prisão deste país pelos seus roubos miseráveis, gritou o empresário furioso, batendo a porta de carvalho maciço com uma força estrondosa que ecoou pelos muros altos. O silêncio que se abateu sobre o hall de entrada, logo após a expulsão da amante venenosa, não trouxe qualquer tipo de alívio duradouro ou conforto espiritual. Pelo contrário, o vazio ensurdecedor da casa imensa amplificou a voz monstruosa da sua própria consciência, torturando a sua mente frágil com memórias dolorosas de Isadora grávida e machucada. Mateus escorregou pela porta trancada até cair sentado no chão de mármore impecável, o mesmo lugar onde a sua esposa verdadeira havia derramado as suas últimas lágrimas inocentes. Ele abraçou os próprios joelhos, soluçando como uma criança perdida na escuridão eterna. O dinheiro acumulado nos bancos suíços, o poder indiscutível no mercado mundial de café e todas as propriedades suntuosas não valiam absolutamente nada perante a tragédia consumada. Ele havia assassinado o seu próprio futuro por pura vaidade cega, trocando o milagre da paternidade e do amor curador pelas ilusões passageiras de um corpo plástico e falso. A mente do empresário começou a rachar severamente sob o peso insuportável daquela culpa colossal, distorcendo a sua percepção da realidade ao seu redor num piscar de olhos. As sombras dos lustres caros pareciam rir da sua desgraça profunda e irreversível. A velha Dona Maria aproximou-se cautelosamente do patrão desmoronado no chão, tentando oferecer um copo de água calmante para aquele homem reduzido a um trapo humano deplorável. No entanto, Mateus recusou o gesto com a mão trêmula, balançando a cabeça de um lado para o outro de forma compulsiva e totalmente enlouquecida. Murmurando palavras completamente desconexas, ele repetia o nome de Isadora incessantemente, pedindo perdão aos sussurros para as paredes frias, como se a alma bondosa da mulher rejeitada ainda habitasse os cantos daquela casa. A insanidade estava fincando as suas garras afiadas no cérebro do bilionário arrogante. Pela primeira vez naquela madrugada interminável e torturante, Mateus olhou para o topo da escada principal e jurou ver a silhueta luminosa da sua esposa amada de pé. Viva! A imagem translúcida de Isadora usava as suas roupas antigas e humildes da favela, sorrindo docemente enquanto acariciava a barriga redonda, envolta numa aura celestial inexplicável. O herdeiro rico estendeu os braços desesperadamente em direção àquele fantasma criado pelo seu próprio remorso destrutivo, tentando agarrar a fumaça de uma felicidade que ele próprio destruíra. O grito agonizante dele ecoou, marcando o início da sua descida rumo à completa loucura. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar timidamente os vitrais coloridos da mansão suntuosa, não encontraram o dono orgulhoso de um império financeiro invejável e poderoso. Eles iluminaram apenas a carcaça vazia de um homem encolhido no canto escuro do salão de festas, abraçado fortemente a um prontuário médico velho e a um exame de laboratório. A verdade absoluta havia rasgado o peito de Mateus com a violência de uma espada divina afiada, sangrando toda a sua arrogância e deixando apenas a demência. A justiça do céu havia cobrado o seu preço inestimável e fatal. O castigo divino não precisou de raios ou tempestades sobrenaturais para destruir a vida impecável e perfeitamente planejada daquele pecador miserável e outrora tão confiante. O inferno de Mateus estava instalado permanentemente dentro da sua própria cabeça doentia, alimentado pelas memórias cruéis do que ele havia jogado no lixo da forma mais humilhante possível. A sua fortuna imensa não poderia comprar a paz de volta, nem silenciar os ecos do choro de Isadora que agora dominavam cada canto do seu cérebro atormentado.
A loucura avançava implacável, prometendo dias de tormento indescritível para o herdeiro cego de São Paulo. As horas transformaram-se numa gosma indistinta de sofrimento puro, onde a luz do dia e a escuridão da noite não faziam mais qualquer sentido lógico para a sua mente quebrada. Mateus levantou-se lentamente, segurando a pequena caixa de madeira contra o coração destruído. Com um olhar oco e fixo, num ponto invisível no horizonte daquela casa silenciosa, ele precisava encontrar a mulher santa que havia desprezado brutalmente, mesmo que tivesse que revirar cada pedra miserável e suja das periferias perigosas e alagadas da grande capital paulista. A longa jornada rumo ao próprio abismo psicológico havia sido definitivamente inaugurada. Ignorando as ligações urgentes dos seus diretores executivos, preocupados com o futuro incerto da enorme empresa de exportação, o empresário trancou-se no quarto, rejeitando a própria higiene pessoal. Ele vestiu as roupas mais simples que encontrou amassadas no fundo do armário luxuoso, rejeitando os ternos italianos caros que representavam a sua vida podre e baseada em puras falsidades. O único objetivo que agora pulsava nas suas veias doentes era a necessidade vital de ajoelhar-se diante da mulher que ele ferira, implorando pelo perdão de Deus através das mãos dela. O Império dos Monteiro havia perdido o seu rei para sempre. A roda implacável do karma, movida pela dor dos inocentes e pelas orações sussurradas na escuridão fria, completava mais um ciclo doloroso de destruição necessária e corretiva. A mulher humilde que partiu sob a tempestade havia levado consigo a luz protetora daquela mansão rica, entregando o seu marido traidor aos demônios da própria culpa enlouquecedora, enquanto Isadora encontrava refúgio e calor nos braços puros da fé verdadeira. O homem que a humilhou afundava irremediavelmente num poço escuro e lamacento de loucura. A colheita amarga e terrível dos pecados arrogantes de Mateus estava apenas começando a ser saboreada. O gigantesco império cafeeiro dos Monteiro começou a ruir silenciosamente, enquanto o seu único herdeiro afundava num abismo de loucura e desespero implacável. Mateus parou de atender aos telefonemas desesperados dos acionistas preocupados, trancando a imensa porta de mogno do seu escritório luxuoso de forma definitiva e assustadora. As cotações da Bolsa de Valores desabavam diariamente, mas o dinheiro infinito que antes moldava a sua vida arrogante agora não passava de papel inútil aos seus olhos doentes. A única riqueza que ele ansiava recuperar desesperadamente estava vagando perdida e desamparada pelas ruas cruéis e sujas da imensa metrópole, vestindo roupas velhas e sujas que escondiam a sua identidade outrora reverenciada pela alta sociedade. Mateus mergulhou nas entranhas das favelas paulistanas sem qualquer proteção. Ele caminhava pelas vielas estreitas e labirínticas de Paraisópolis, ignorando os olhares desconfiados dos moradores humildes e o perigo iminente dos becos mais escuros. O cheiro de esgoto a céu aberto misturava-se ao odor da fritura barata, lembrando-o cruelmente da origem humilde da mulher santa que ele havia descartado como lixo. Ele perguntava por Isadora a cada pessoa que cruzava o seu caminho tortuoso, exibindo uma fotografia amassada e manchada de lágrimas constantes. Ninguém na comunidade vibrante e sofrida parecia ter visto a jovem grávida de cabelos escuros e olhar bondoso desde aquela noite de tempestade terrível. O cansaço extremo e a fome castigavam o corpo frágil do bilionário, acostumado aos banquetes fartos. Mas a dor física era completamente anestesiada pela punição psicológica esmagadora. A sua mente fraturada pela culpa começou a pregar-lhe peças aterrorizantes, criando miragens incrivelmente reais da sua esposa, caminhando graciosamente logo à frente dos seus olhos vermelhos. Mateus corria desesperado atrás dessas ilusões cruéis, gritando o nome da amada até a sua garganta sangrar de dor profunda, movido por boatos infundados e delírios constantes. O homem atormentado viajou clandestinamente até o Rio de Janeiro, adentrando os morros perigosos e íngremes da Rocinha. O sol escaldante queimava a sua pele pálida enquanto ele subia as escadarias intermináveis, carregando apenas a pequena caixa de madeira entalhada contra o coração partido. A criminalidade local
Observava aquele estranho maltrapilho com curiosidade, poupando a sua vida apenas por perceberem que a sua alma já estava completamente morta e condenada. Ele passava as noites insones encolhido nas calçadas ásperas, chorando compulsivamente enquanto abraçava os exames médicos amarelados da sua verdadeira esposa. Derrotado pela realidade implacável e exausto após semanas de buscas infrutíferas e desesperadoras, Mateus retornou como um verdadeiro fantasma vivo para a mansão de São Paulo. A casa luxuosa, antes palco de festas extravagantes e luxúria nojenta, agora parecia um mausoléu frio, sombrio e impregnado de uma tristeza absoluta e sufocante. Dona Maria, a governanta fiel, tentava alimentar o patrão definhado com sopas quentes e chás calmantes, chorando baixinho ao ver a destruição daquele homem orgulhoso e prepotente. Ele, no entanto, recusava qualquer tipo de conforto material, alimentando-se exclusivamente da sua própria agonia espiritual e da loucura crescente. As alucinações tornaram-se cada vez mais frequentes e vívidas dentro das paredes grossas daquela prisão domiciliar decorada com obras de arte caríssimas e inúteis. Ao passar pelo grande salão de mármore italiano, Mateus congelava de pavor ao enxergar perfeitamente a imagem de Isadora ajoelhada exatamente no mesmo local da agressão. Ele via o sangue escorrendo do canto da boca dela. Ouvia o som repugnante do próprio tapa ecoando infinitamente nas paredes imensas daquela casa vazia e amaldiçoada. O choro dela perfurava os seus tímpanos de forma insuportável, forçando o homem enlouquecido a rastejar pelo chão, implorando por perdão inútil. O antigo quarto de Isadora foi transformado num verdadeiro santuário de lamentações, onde o bilionário arruinado passava a maior parte das suas horas sombrias e desconexas. Ele espalhou as poucas roupas velhas da esposa sobre a cama imensa, inalando profundamente o cheiro desbotado de sabão barato e lavanda que ainda restava ali. Mateus conversava ativamente com as paredes frias, respondendo a perguntas que apenas a sua mente destroçada e doente era capaz de ouvir e processar com clareza. Ele jurava que a esposa invisível estava sentada na beira do colchão caro, acariciando a barriga grávida e cantando hinos antigos. A degradação física de Mateus acompanhava perfeitamente a ruína da sua sanidade mental, transformando um dos homens mais cobiçados do país num farrapo humano repulsivo. Os cabelos, antes impecavelmente cortados, agora cresciam sujos e desgrenhados, e a barba rala cobria um rosto cavado por olheiras profundas e assustadoras de insônia crônica. Os diretores da empresa Monteiro finalmente conseguiram uma ordem judicial para afastá-lo do comando geral, declarando a sua total incapacidade mental para gerir qualquer negócio financeiro. Ele perdeu o controle absoluto do império bilionário sem derramar uma única lágrima de tristeza, pois a sua coroa já não importava. As tardes chuvosas de São Paulo eram os momentos de maior tortura psicológica e surtos de paranoia extrema para a mente daquele homem completamente perdido. Cada gota de água que batia contra os vitrais importados soava como os passos suaves e melancólicos da mulher grávida fugindo na escuridão daquela noite fatídica. Mateus corria para o jardim lamacento, abrindo os braços sob o temporal violento, berrando para os céus cinzentos devolverem a luz bondosa da sua vida despedaçada. Os empregados precisavam arrastá-lo de volta para dentro de casa à força, enquanto ele se debatia furiosamente como um animal ferido. A lei divina do karma estava operando com uma precisão cirúrgica e devastadora, cobrando cada lágrima injusta que Isadora havia derramado sob aquele teto arrogante e frio. O homem que antes se sentava no topo do mundo, julgando o caráter alheio pela espessura das contas bancárias, agora rastejava na mais profunda miséria emocional imaginável. A ausência da mulher que lhe doara a própria carne para salvá-lo da morte física estava apodrecendo rapidamente a sua alma ingrata e cheia de pecados terríveis. Ele estava preso num inferno particular e intransponível, onde o demônio carcereiro era a sua própria consciência implacável. Dona Maria, compadecida da desgraça incomensurável daquele ser humano deplorável e destruído,
Tentava frequentemente rezar o terço ao lado da cama do patrão em completo surto. Ela colocava um pequeno crucifixo de madeira nas mãos trêmulas do empresário, pedindo à Virgem Maria que aliviasse a dor lancinante que rasgava aquela mente fragmentada. Contudo, Mateus atirava o objeto sagrado longe com repulsa, gritando histericamente que Deus havia virado as costas para um pecador tão imundo e imperdoável quanto ele era. A luz da fé, que antes banhava a casa inteira, não conseguia penetrar nas trevas densas da sua loucura. Nas madrugadas mais gélidas e silenciosas da cidade adormecida, o magnata arruinado jurava ouvir o choro fino e desesperado de um bebê, ecoando pelos corredores longos. Ele levantava-se da poltrona em solavancos abruptos, tropeçando nos próprios pés descalços, com os olhos esbugalhados, procurando freneticamente a origem daquele som infantil e cortante. Mateus invadia os quartos vazios da mansão enorme, abrindo os armários escuros e revirando as gavetas cheias de poeira, procurando o filho que a sua ignorância apagou. O berço de ouro que ele planejava comprar jamais seria ocupado, e essa certeza o dilacerava de modo cruel e contínuo. As memórias dos momentos mais felizes, vividos ao lado de Isadora, transformaram-se em agulhas afiadas que perfuravam impiedosamente a sua memória fragilizada e completamente doentia. Ele lembrava do sorriso inocente dela ao experimentar um vestido novo, ou da doçura da sua voz ao sussurrar orações de agradecimento antes de dormir cansada. Cada lembrança iluminada era rapidamente substituída pela visão perturbadora e sombria do tapa covarde desferido no rosto delicado da esposa por causa das mentiras da amante descarada. A transição abrupta do paraíso amoroso para o inferno da culpa rasgava a sua capacidade de pensar de maneira minimamente lógica. Os amigos ricos e influentes da alta sociedade paulistana, que antes frequentavam as festas luxuosas e bebiam os vinhos caríssimos do empresário, desapareceram como pura mágica. O cheiro da loucura e da ruína afastava os hipócritas parasitários que apenas buscavam favores comerciais e vantagens financeiras num mundo movido pela ostentação vazia. Mateus percebeu amargamente que, tirando Isadora e a velha governanta leal, ninguém mais o havia amado de forma sincera, desinteressada e verdadeiramente protetora durante a sua vida. A riqueza incalculável era apenas uma cortina de fumaça dourada que escondia perfeitamente a sua solidão mais sombria e absoluta. Numa noite de surto, particularmente violento e destrutivo, ele chegou a procurar a arma de fogo que guardava trancada num cofre escondido da vasta biblioteca escura. O seu cérebro adoecido formulou o plano sanguinário de caçar Camila pela cidade imensa, desejando punir a amante traiçoeira com a mesma moeda de sofrimento eterno. No entanto, ao segurar o metal gelado da pistola letal, uma nova alucinação vívida de Isadora, chorando e balançando a cabeça, negativamente paralisou as suas mãos trêmulas. O olhar angelical da miragem desarmou o ódio mortal, substituindo-o por um cansaço existencial pesado que o fez desmaiar repentinamente. O bilionário despertou na manhã seguinte, com o rosto encostado no tapete áspero da biblioteca silenciosa, com a saliva seca sujando a própria barba comprida e falha. Ele olhou para a parede repleta de diplomas internacionais prestigiosos e prêmios de empreendedorismo brilhantes, sentindo uma vontade enorme de gargalhar diante daquela ironia absurda do destino. Todo aquele conhecimento corporativo refinado e inteligência de mercado não serviram para ensiná-lo a valorizar a dádiva sagrada de uma mulher genuína e bondosa de verdade. O sucesso mundano era o maior dos fracassos quando se observava do fundo daquela cova de demência terrível. As visões de Isadora começaram a tomar formas quase divinas e grandiosas, como se a mente doente de Mateus a transformasse numa entidade julgadora e onipresente. Ele via a silhueta da esposa brilhando intensamente contra a luz da lua cheia, pairando acima das árvores imponentes do jardim úmido e mal cuidado da propriedade. A figura fantasmagórica apontava o dedo indicador diretamente para o peito arruinado dele, não com fúria vingativa, mas com uma pena dolorosa e uma tristeza infinita e profunda.
O empresário caía de joelhos no barro frio, batendo no próprio peito enquanto repetia ladainhas de perdão eternamente. A mansão Monteiro começou a esvaziar-se rapidamente, pois os empregados antigos não suportavam mais trabalhar num ambiente tão macabro, caótico e carregado de energias extremamente pesadas. Cozinheiros, motoristas e jardineiros pediram as contas, fugindo daquele manicômio particular financiado com dinheiro infinito e habitado por fantasmas implacáveis da culpa esmagadora. Apenas a velha Dona Maria permaneceu estoicamente firme, suportando o terror psicológico diário por uma lealdade antiga e por uma profunda compaixão pelo homem, totalmente destruído e solitário. Ela era a única testemunha ocular da desintegração lenta e cruel daquela alma punida severamente pela justiça dos céus. Para tentar aliviar o calor insuportável que queimava a sua mente paranoica, de dentro para fora, Mateus começou a dormir estirado no chão duro e gelado. Ele posicionava o corpo magro e alquebrado exatamente no mesmo losango de mármore italiano onde a sua esposa humilhada havia ajoelhado e chorado na noite fatídica. A sensação da pedra fria contra a sua pele suada e suja parecia anestesiar temporariamente as dores lancinantes da ausência profunda e do remorso cortante e constante. O herdeiro bilionário havia se tornado, voluntariamente, o prisioneiro submisso da sua própria penitência inútil e do seu desespero infindável. O inverno rigoroso chegou a São Paulo, cobrindo a cidade metropolitana com um manto cinzento e melancólico que refletia com perfeição a escuridão do seu próprio espírito. Mateus passou a vagar pelos arredores da mansão, envolto apenas num cobertor fino e desgastado, murmurando canções de ninar para um bebê completamente invisível e inexistente. Os vizinhos ricos observavam com repulsa e certo terror aquele espetáculo dantesco de degradação humana, através dos altos muros e das cercas elétricas de suas propriedades. O homem que antes dominava as capas luxuosas das revistas financeiras havia virado um indigente louco e patético dentro de casa. Os médicos psiquiatras caríssimos que foram chamados à revelia pela governanta, assustada, emitiram relatórios clínicos unânimes sobre o estado terminal da sanidade do paciente rico e deprimido. O diagnóstico de psicose reativa aguda, combinada com delírios de ruína severos e depressão catatônica incurável, selou oficialmente o destino daquele homem, outrora temido e extremamente arrogante. As pílulas potentes receitadas para dopar a sua mente hiperativa foram rapidamente descartadas na privada, pois ele se recusava firmemente a apagar a imagem sagrada da esposa. A dor do arrependimento era a única ligação que o mantinha levemente preso à sua miserável existência terrena humana. Os anos começaram a se arrastar impiedosamente, apagando os vestígios da glória empresarial e cristalizando a tragédia familiar naquela figura esquelética, cadavérica e dominada pelos demônios emocionais. A justiça de Deus, paciente e imutável, havia transformado o palácio de cristal de Mateus numa cela de tortura mental perpétua e completamente impossível de escapar com vida. O tempo não cura os pecados mortais daqueles que destroem amores puros e abençoados pelo divino. Apenas aprofunda a ferida aberta da culpa, enlouquecedora. A longa travessia da escuridão absoluta consumiu a sua juventude e aguardava apenas um reencontro final doloroso para fechar o ciclo. 4 longos e tenebrosos anos se passaram desde aquela noite fatídica em que a tempestade destruiu a família Monteiro e a sanidade do seu patriarca. Mateus agora era apenas uma sombra esfarrapada, um andarilho irreconhecível que perambulava sem destino pelas ruas cruéis e sujas do centro de São Paulo. A sua imensa fortuna de nada serviu quando a sua alma foi completamente devorada pelos demônios implacáveis da culpa e do arrependimento esmagador. Recolhido quase sem vida durante uma madrugada congelante, ele foi levado por assistentes sociais compassivos para um abrigo filantrópico, administrado com amor e dedicação pelas irmãs carmelitas. O cheiro forte de desinfetante hospitalar e sopa rala de legumes impregnava os corredores largos daquela instituição religiosa de caridade e acolhimento dos excluídos.
sentado numa cadeira de rodas enferrujada, enrolado num cobertor cinza puído. O antigo bilionário exibia um olhar vazio e completamente perdido nas brumas da própria loucura. Os seus cabelos grisalhos e longos, misturados à barba desgrenhada, formavam uma máscara de mendigo que escondia perfeitamente os traços daquele homem outrora tão belo e cobiçado. Ele tremia constantemente, balbuciando fragmentos de antigas orações e o nome sagrado da mulher que ele havia expulsado do seu castelo dourado. Foi durante a rotina agitada do almoço comunitário que os olhos opacos e delirantes de Mateus captaram uma visão que paralisou imediatamente o seu coração doente, atravessando o pátio ensolarado do abrigo católico. Uma mulher vestida com um jaleco branco impecável e um véu modesto de voluntária distribuía sorrisos amáveis aos doentes. A aura de paz inabalável que emanava daquela figura angelical perfurou a névoa espessa da demência que aprisionava a mente exausta do ex-empresário, arruinado e esquecido. Mesmo após tanto tempo de degradação física e mental, a alma dele reconheceu instantaneamente a luz pura de Isadora Alves. Ela carregava uma bandeja cheia de pães quentes, caminhando com a mesma leveza e humildade que sempre a caracterizaram desde os tempos difíceis da favela. Ao lado dela, segurando firmemente a barra do seu avental branco, caminhava um lindo menino de aproximadamente 3 anos de idade, com cabelos escuros e encaracolados. O garotinho exibia os mesmos olhos expressivos e intensos que outrora pertenceram a um Mateus jovem, cheio de sonhos e completamente apaixonado pela sua esposa legítima. A semelhança gritante do garoto, com o seu próprio reflexo no passado, atingiu o morador de rua como um raio avassalador. Um gemido gutural e doloroso escapou da garganta ressecada de Mateus. Um som que misturava a alegria indescritível do reencontro com a dor lacerante do arrependimento. As suas mãos sujas e trêmulas agarraram os apoios metálicos da cadeira de rodas, numa tentativa inútil de encontrar forças físicas para levantar e correr. A mente doente do magnata arruinado tentava processar o milagre que se desenrolava diante dos seus olhos, castigados por tantas alucinações cruéis e pesadelos noturnos terríveis. Ali estava a sua família perfeita, viva e protegida pelo amor divino, existindo maravilhosamente bem num mundo do qual ele fora expulso. A mulher voluntária ajoelhou-se docemente perto de um leito improvisado, limpando o suor da testa de um ancião febril com uma ternura celestial e purificadora. O menino pequeno ajudava a mãe solícita, entregando pacientemente os guardanapos limpos com uma inocência e uma educação que apenas uma criação baseada no amor genuíno proporcionaria. O antigo herdeiro cobiçado observava a cena banhado em lágrimas silenciosas e grossas, sentindo o sal queimar as suas bochechas, cavadas pela fome e pelo sofrimento crônico. Ele havia perdido o privilégio sagrado de ensinar o próprio filho a andar, a rezar e a amar a vida. O impulso desesperado de gritar o nome amado de Isadora, até que os seus pulmões cansados arrebentassem, tomou conta de todo o seu ser fragilizado. Ele queria implorar pelo perdão divino, rastejar pelo chão encerado daquele hospital filantrópico e beijar os pés calçados com sandálias simples daquela santa mulher injustiçada. No entanto, um peso esmagador de indignidade absoluta prendeu a sua língua seca no céu da boca, calando qualquer tentativa patética de comunicação verbal ou pedido de clemência. O homem que antes ditava as regras do mercado financeiro mundial sentia-se agora menor do que um inseto rastejante e nojento. A figura miserável e enlouquecida, refletida na janela de vidro do pátio, confirmou os piores temores que habitavam os pensamentos fragmentados daquele paciente psiquiátrico terminal. Ele percebeu que a sua aproximação abrupta apenas traria o medo genuíno e reacenderia o trauma doloroso no coração puro daquela mãe tão protetora e resiliente. O menino assustaria-se ao ver um mendigo louco babando e soluçando aos pés da sua figura materna, manchando a infância imaculada da criança com uma sombra sombria. A verdadeira prova de amor que lhe restava era esconder a própria existência putrefata para preservar a paz inabalável deles. Como se ouvisse os gritos silenciosos
que rasgavam a alma atormentada de Mateus. A voluntária dedicadíssima levantou o olhar calmamente na direção do corredor escuro. Os olhos castanhos e sábios de Isadora cruzaram as dezenas de metros que os separavam fisicamente, encontrando a figura patética e retorcida encolhida na velha cadeira. O coração do empresário falido disparou num ritmo alucinante e perigoso, acreditando firmemente que o seu peito esquelético explodiria sob o peso daquele contato visual avassalador e cósmico. O tempo pareceu parar completamente dentro das paredes daquele abrigo abençoado pelas orações diárias de tantas freiras idosas e compassivas. Durante uma fração de segundo eterna, a jovem mãe franziu levemente a testa bonita, demonstrando uma compaixão profunda pelo sofrimento nítido daquele indigente, desconhecido e trêmulo. As marcas brutais da loucura descontrolada e das noites nas ruas violentas haviam desfigurado Mateus de tal maneira que a sua própria esposa não o identificou imediatamente. Ele era apenas mais um pedaço de humanidade descartada pelo sistema implacável. Um farrapo dolorido que precisava urgentemente da misericórdia celestial e do cuidado amável das enfermeiras. A falta de reconhecimento imediato doeu mais fundo do que a agressão física mais brutal e covarde que pudesse receber. Mãe, o senhor ali está chorando muito porque sente dor na barriga, perguntou o menino de cabelos escuros, apontando o dedinho gordinho na direção do pai biológico. A voz infantil e cristalina do garotinho ecoou pelo corredor silencioso como a mais bela e também a mais triste canção de ninar já composta neste mundo. O som da palavra mãe, dita pelo seu próprio filho, arrancou os últimos resquícios de sanidade que ainda tentavam sobreviver na mente em frangalhos do paciente isolado. A punição espiritual atingira o seu ápice cruel, mostrando-lhe o paraíso inalcançável através das grades da sua própria penitência. Isadora abaixou-se graciosamente para ficar na mesma altura da criança abençoada, acariciando os cachos macios do filho com uma paciência maternal absolutamente encantadora e muito comovente. Ele chora porque a alma dele está cansada. Meu anjinho lindo, mas o bondoso Senhor Jesus já está cuidando das feridas invisíveis do coração daquele moço. Respondeu docemente. Cada palavra pronunciada pela mulher, que ele havia humilhado anos atrás, soava como um bálsamo milagroso e, simultaneamente, como uma navalha afiada, cortando a sua consciência suja. O ensinamento puramente cristão, repassado ao herdeiro Monteiro, evidenciava o triunfo absoluto da bondade sobre a vaidade humana, tomado por uma vergonha monumental e asfixiante. O homem falido recolheu o próprio corpo frágil sob o cobertor ralo, tentando fundir-se com a parede descascada e úmida. Ele não merecia receber sequer um olhar de pena daquela criança inocente que carregava o seu sangue. Tampouco a compaixão gratuita da mulher que ele próprio havia destroçado. A justiça divina estava operando com maestria inquestionável, desenhando um quadro melancólico e dolorosamente belo, onde a vítima prosperava na luz, enquanto o agressor agonizava na lama. O contraste entre a pureza celestial da família e a sujeira infernal do empresário arruinado era gigantesco. De repente, motivada por uma força caridosa inexplicável e invisível, Isadora pegou uma maçã vermelha e brilhante da bandeja, segurou a mão do filho e começou a caminhar. O pânico irracional dominou Mateus enquanto ele observava os passos lentos da sua antiga esposa, aproximando-se gradativamente do canto escuro, onde ele se escondia como um bicho assustado. O cheiro de sabão de coco simples, que sempre acompanhou a pele da mulher amada, invadiu as suas narinas ressecadas, resgatando as memórias sufocantes dos seus abraços calorosos. A sua respiração ofegante denunciou o nervosismo paralisante que antecede o dia do juízo final implacável. A silhueta iluminada da voluntária parou exatamente na frente da cadeira de rodas enferrujada, bloqueando a luz do sol quente e projetando uma sombra protetora sobre ele. O menino escondia-se timidamente atrás das pernas da mãe bondosa, espiando o velho mendigo assustador com olhos grandes, castanhos e curiosamente cheios de uma empatia completamente natural e pura. Mateus apertou os olhos com força,
desejando ardentemente desaparecer da face da terra. Envergonhado demais para encarar o próprio reflexo nos olhos limpos da sua verdadeira família. O destino caprichoso havia preparado o palco perfeito para o encerramento daquele triste teatro humano. Aceite esta bela fruta fresca, meu bom senhor sofredor, pois a misericórdia infinita de Nossa Senhora nunca desampara aqueles que clamam por socorro na mais gelada escuridão. Ela disse gentilmente. A voz melodiosa e reconfortante pairou no ar estagnado do corredor estreito, carregada com a mesma fé inabalável que outrora havia curado milagrosamente o fígado apodrecido do marido orgulhoso. A mão delicada de Isadora estendeu a maçã apetitosa na direção das garras imundas daquele homem doente que havia jogado todo o amor puro no lixo. A redenção divina estava literalmente a um simples palmo de distância daquele ser terrivelmente deplorável. Com um esforço sobre-humano que pareceu rasgar os músculos fracos do seu pescoço sujo, Mateus ergueu lentamente a cabeça abaixada para finalmente encarar o rosto imaculado de Isadora. As lágrimas quentes escorriam livremente pelas rugas profundas e sujas da face do bilionário caído, lavando um pouco da fuligem acumulada durante os anos sombrios nas ruas impiedosas. Os seus lábios rachados e secos tremeram violentamente, tentando articular um pedido de perdão que pudesse expressar a magnitude oceânica do seu arrependimento profundo e completamente inútil. O encontro fatídico estava consumado sob o olhar silencioso do filho e dos anjos da guarda. Os olhos da mulher virtuosa focaram atentamente nas feições destruídas do andarilho silencioso, estudando o formato da sobrancelha, a cor exata dos olhos chorosos e a postura alquebrada. Lentamente, a respiração calma da jovem mãe falhou de maneira quase imperceptível, e a sua mão que segurava a fruta tremeu levemente ao reconhecer a essência escondida sob os trapos. O véu denso da miséria e da loucura não foi capaz de ocultar eternamente a identidade daquele homem que outrora ocupara o centro da sua vida sofrida. Isadora descobriu, naquele exato e angustiante milésimo de segundo, que o seu carrasco estava ali. O silêncio absoluto engoliu completamente o corredor do hospital beneficente, abafando os sons distantes das macas rodando e dos murmúrios de orações vindos da capela humilde e singela. O ar tornou-se incrivelmente denso e pesado, carregado com o peso das promessas de casamento quebradas, das humilhações dolorosas sofridas e dos sacrifícios corporais realizados em nome de um amor unilateral. O garotinho, sentindo a mudança abrupta e silenciosa na energia da mãe superprotetora, apertou o tecido branco do jaleco dela com as mãozinhas rechonchudas e apreensivas. O passado fantasmagórico havia finalmente alcançado o presente iluminado para realizar o seu julgamento. Mateus aguardou o grito de horror, o tapa merecido ou a expulsão cruel que selaria a sua condenação final e justa naquele abismo infinito de sofrimento psicológico diário. Ele fechou os olhos feridos, abraçando o cobertor roto com uma força desesperada, pronto para receber o golpe mortal da justiça divina que seria desferido pela mulher que ele estapeou. A roda implacável do karma completou o seu círculo perfeito e devastador, unindo novamente o pecador louco e a vítima redimida sob o teto da casa do Criador Altíssimo. O destino das duas almas entrelaçadas pela dor aguardava a sentença final divina. As batidas do coração do empresário falido ecoavam surdas dentro do seu próprio peito doente, marcando os segundos infinitos e torturantes daquela revelação impactante e profundamente angustiante. Cada batida lembrava o choro desesperado e ignorado que Isadora havia derramado sob a tempestade implacável de São Paulo no dia em que foi humilhada publicamente e jogada na sarjeta. O homem rico não possuía mais nenhuma palavra de defesa brilhante ou argumento comercial convincente para mascarar a covardia absoluta das suas decisões mais cruéis e irresponsáveis. O silêncio estrondoso daquele paciente catatônico era a mais eloquente e dolorosa confissão dos seus pecados. Ali, encolhido debaixo de um tecido fedorento na cadeira de rodas enferrujada da caridade, o magnata prepotente perdeu as suas últimas ilusões mentais
sobre o controle humano e o falso poder financeiro. A mulher que estava em pé, irradiando uma luz abençoada e segurando a mão do pequeno milagre que ele desprezara sem saber. Era a verdadeira vencedora daquela guerra emocional invisível. As engrenagens universais trituraram a arrogância do herdeiro cego para transformá-lo num grão de pó minúsculo perante a grandiosidade espiritual da sua antiga esposa legítima. A hora do perdão supremo ou da condenação eterna finalmente havia chegado implacável.